da ressurreição para testemunharmos a nossa fé. Se nós voltarmos ao contexto da primeira leitura do livro do Apocalipse, as pessoas, ou chamados no contexto, discípulos de Jesus, não podiam se reunir como nós estamos fazendo hoje. Eram considerados como blasfemos, eram considerados como seguidores de um homem que morreu na cruz. Por isso, deveriam também ser mortos e perseguidos. Portanto, meus irmãos e minhas irmãs, é um privilégio a tradição da igreja nos ter proporcionado chegarmos a esse momento, de testemunharmos a nossa fé com liberdade, com alegria, com música. Os primeiros apóstolos foram mártires. Aqueles que vieram após os apóstolos, os seus discípulos, também são mártires. Mas, feita essa introdução, o padre quer repousar um pouquinho a nossa reflexão com base na festa que nós estamos vivenciando, a festa da Assunção. Muitas vezes essa festa pode passar desapercebida. Entretanto, ela é importantíssima para nós que bebemos dessa mesma fonte do Espírito Santo, que é a renovação. A fonte da renovação está em Deus, mas essa fonte da renovação carismática está em Maria. Por quê, Padre? Porque é ela, diante de todos os discípulos, ela foi capaz de dizer o seu sim a Deus. Por isso, celebrar a Assunção de Maria é celebrar uma mulher que foi de corpo e alma elevada aos céus por causa do seu sim a Deus. Viveu com intensidade. Ela desceu até o porão da humanidade e subiu com a força do Espírito até o mais alto dos céus. Então a primeira ideia que o Padre quer refletir com vocês é esta: todos nós temos uma vocação. Assim como Maria, quanto mais cedo nós descobrimos qual é a nossa vocação, mais feliz a gente é. Quanto mais cedo a gente descobre qual é a nossa vocação, menos superficial nós somos e mais profundos nós somos com os nossos pensamentos, com as nossas palavras e com as nossas ações. Qual é a nossa vocação? Qual é a sua vocação? Nós somos inspirados nesse dia, no sim de Maria, também a entender qual é a nossa vocação. Segunda ideia: toda vocação ela tem que sair em missão. Nenhuma vocação é chamada por Deus para você se sentir autossuficiente. Toda vocação te leva a ser um servidor, um servo. E é uma ideia tão propícia dentro da renovação, o ser servo. Mas o servo não somente no momento de oração. E aí nós podemos fazer a distinção. Hoje o Evangelho nos convida a sairmos em direção daqueles que mais estão precisando. E Maria entendeu tão bem que a sua vocação era sair, que a primeira pessoa que ela visitou após o sim à sua vocação foi Isabel. Por isso, meus irmãos, hoje, entender a nossa vocação é dizer sim e ir ao encontro, especialmente da nossa família. Nós podemos sutilmente deixar de visitar os nossos primos. Nós podemos sutilmente deixar de visitar o tio. Nós podemos sutilmente deixar de visitar aquelas pessoas que comungam da nossa própria corrente sanguínea.
Por quê? Porque muitas vezes nós pensamos que o mais necessitado está fora do nosso ambiente familiar. E Maria vem nos ajudar a entender que muitas vezes a pessoa que mais está precisando de nós está dentro do nosso círculo familiar. E como é difícil a gente evangelizar no ambiente familiar. É mais fácil a gente ir ao encontro daquele que não nos conhece do que ir ao encontro daquele que nos conhece. Conhece os nossos defeitos, conhece as nossas limitações. E hoje, vendo Maria que vai ao encontro de sua prima Isabel, e lá fica 3 meses, é um encontro de graça, é um encontro de 2 mulheres grávidas, é um encontro de 2 mulheres que receberam uma graça de Deus de ser mãe. E ali o mistério se manifesta. Por isso, meus irmãos, como que está a sua visita aos seus parentes? Hoje há muitos primos que não se conversam mais. Hoje há muitos irmãos que não se conversam mais. Hoje há muitos filhos que estão sem conversar com seus pais já há muitos anos, por causa do cunhado ou da cunhada. Hoje os filhos já não querem mais visitar os pais porque o cunhado está lá, porque a cunhada está lá, e eu não me dou bem com a cunhada ou com o cunhado, então não vou visitar minha mãe. Eu vou visitar um outro momento em que ele não esteja, ou que ela não esteja. Hoje, meu irmão e minha irmã, é o maior desafio a gente evangelizar e ser discípulo missionário de Jesus dentro de casa. E Maria vem nos ajudar a quebrar com esse paradigma. Maria vem nos ajudar a perceber que são os nossos que estão precisando de cuidado. Às vezes é o seu primo, às vezes é a sua cunhada, às vezes pode ser o teu cunhado, o teu sobrinho que esteja precisando da sua imposição de mãos, e esteja precisando da sua oração, e esteja precisando da sua presença amiga. Terceira ideia: quem se torna discípulo missionário de Jesus, e vocês sabem bem disso, é perseguido. Família discípula missionária de Jesus é perseguido. É perseguido pelo dragão. E o dragão, na primeira leitura do livro do Apocalipse, é bem evidente para nós. Estava perseguindo a mulher que estava grávida para dar à luz. E essa mulher, no contexto da primeira leitura, é a igreja. A igreja que tem discípulos missionários que estão agora evangelizando a partir dos seus. Os primeiros discípulos de Jesus começam a evangelizar a partir dos seus parentes. Se a gente for voltar à cultura judaica, eles começam a evangelizar a partir dos parentes. O pai então evangeliza o filho evangeliza outro filho, os primos. É um contexto familiar, na primeira instância. Esse é o contexto judaico. Por isso, dentro dessa mulher que é a igreja, tem famílias, tem primos, tem primas, tem cunhado, tem cunhada. E vem agora nos alertar: toda a família que começa a ser discípulo missionário de Jesus começa a ser perseguida. Nada melhor como um membro, um servo da renovação carismática para saber o que é perseguição. A renovação desses 50 anos, quantas vezes foi perseguida? Me lembro quando era pequeno e a minha mãe nos levava para a gente ir no grupo de oração, geralmente no dia de semana.
E quem participava lá na década de 90, não é? Ainda dos grupos de oração, eram pessoas discriminadas. Às vezes os padres nem abriam ou nem davam possibilidade para fazer um grupo de oração no salão da comunidade ou dentro da igreja. Geralmente era no salão bem distante da igreja. Depois foi se ganhando então mais credibilidade até chegar dentro da igreja. Mas hoje nós sabemos que não era assim no passado. Era perseguição estritamente, era difícil. Para poder fazer uma adoração ao Santíssimo era quase que impossível. Não se tinha tanta autonomia como hoje nós já temos, não é? Então a perseguição era muito latente. E o que sustentava o grupo de oração era aquela presença maternal. O que sustentava os grupos de oração era a presença de Maria. Por isso, meus irmãos e minhas irmãs, nós temos muitas famílias hoje que estão sendo perseguidas pelo dragão. E o dragão, ele é tão esperto, que ele entra no grupo de oração, que ele entra na família, naquele que é mais vulnerável na fé. Quem que é mais vulnerável na fé? As crianças e os jovens. Geralmente também o esposo. Mas o dragão, ele entra na casa por quem? Quem é mais vulnerável na fé. Se a mãe e o pai rezam, tem um filho que não reza. E o dragão, ele age ali. E ele vem e desestabiliza toda a família. E ele oferece aquilo que é mais apetitoso para os jovens, aquilo que é mais prazeroso. O que é mais prazeroso hoje em dia? São tantas coisas, né? O dragão se fantasia no seu celular. Às vezes quando você abre o WhatsApp, ali está o dragão fantasiado, numa mulher bonita, num vídeo pornográfico, numa mensagem, numa traição. E às vezes a gente nem se dá conta e ele já tomou conta de você. O dragão às vezes entra na sua casa pelos joguinhos que o seu filho joga. Enquanto você trabalha a sua esposa e o seu filho fica em casa, o dragão entra ali. Depois o seu filho já não quer mais rezar, o seu filho já não te obedece mais, ele já não te acompanha mais. E o dragão fez a festa, ele já varreu mais um. Às vezes o dragão também pode entrar no nosso grupo de oração, através da fofoca, e ele tira mais um. Ele entra geralmente naquele que é mais vulnerável. Você pensa assim, mas Senhor, eu rezo tanto, e olha só as dificuldades que eu estou passando. E ele coloca a dúvida na sua cabeça. Então, meu irmão e minha irmã, celebrar hoje, não é? Olha só que bonito, o jubileu é celebrar e reconhecer os momentos em que nós somos fortes na nossa fé pela ação de Maria, a única que consegue pisar na cabeça do dragão, a única que nos consegue ajudar a ter forças para vencer o dragão. Às vezes nós pensamos que conseguimos vencê-lo sozinho, é ilusão. O dragão é mais forte do que nós, mas nós temos mais força somente com Maria e com Jesus. Por isso, meus irmãos e minhas irmãs, vamos pedir então nessa celebração que nós possamos ser mais marianos. O Papa Francisco vem insistindo para nós a retornar a Maria. Retornar a Maria significa retornar ao sim. Retornar ao sim é retornar a ouvir a voz de Deus. E voltar a ouvir a voz de Deus é voltar a ser
obediente à palavra. Obediente à palavra. E a palavra de Deus muitas vezes pede para nós aquilo que a gente não quer fazer. A palavra de Deus muitas vezes pede para nós fazer algo que a gente não está preparado. A palavra de Deus muitas vezes pede de nós algo que nos faz sair do comodismo. Somente consegue sair do comodismo aquele que fica grávido do Espírito. Meus irmãos e minhas irmãs, esse é o ano jubilar para nós voltarmos a engravidar do Espírito. Você já parou para perceber, toda vez que você errou na sua adolescência, é porque você foi desobediente à sua mãe? Todas as vezes que você errou na sua vida, foi por desobediência. A tua mãe te falou: meu filho, não namore com essa menina, a mãe já está sentindo algo estranho. Ah não, mãe, capaz, uma menina boa, de Deus, vou namorar com ela. Depois vem as consequências. Você, adolescente, diz: ah mãe, eu vou namorar com esse rapaz. A tua mãe falou: minha filha, cuidado com esse menino, ele não é bom para você. E olha que a mamãe cuidou de você com tanto carinho, passou talquinho, né, e tudo. E depois vem o sacrifício. O padre acabou de vir da Paz e Bem ali, da missa. Uma jovem de 13 anos está grávida. E não foi por insistência da mãe, não é? Não foi por insistência da mãe. 13 anos. Portanto, meus irmãos e minhas irmãs, nós temos muito trabalho para fazer. Meus irmãos e minhas irmãs, nós temos que voltar a ser mais de Maria e menos do dragão. Nós temos que voltar a ser mais de Deus e menos do dragão. Às vezes você está abraçado com o dragão e você nem sabe. Não digo o seu esposo ou a tua esposa. Às vezes o dragão que está agindo dentro dele. Às vezes o dragão que está agindo dentro dela. E você nem sabe. Às vezes o dragão está de mão dadas com você e você está todo feliz ao lado dele. E quando você percebe, você já está no inferno. O inferno das suas contas financeiras, o inferno da sua relação com o seu esposo, o inferno da relação com os seus filhos, o inferno no seu trabalho, o inferno que brotou agora dentro da sua casa. Fecha um pouquinho os seus olhos agora. O padre não sabe como que está a sua casa nesse momento. O padre não sabe como que está a sua relação com Deus nesse momento. Deus, Ele não chama os capacitados. Deus chama aqueles que diante da sociedade são considerados como nada. Deus nos chamou sendo pecadores, meus irmãos e minhas irmãs. E Ele está te capacitando todos os dias para você ser um discípulo missionário de Jesus. Mas às vezes você olha para trás e começa a desanimar por causa do teu passado. Muitas vezes você começa a desanimar por causa da sua família desestruturada. Às vezes você começa a desanimar porque você tenta fazer o bem, mas você acaba fazendo o mal. Muitas vezes você acaba desanimando na fé, porque parece que tudo está dando errado. Você não consegue emprego, a sua esposa também está desempregada, seu filho já repetiu de ano. E parece que quanto mais você reza, mais desgraça aparece. Por isso, nós temos que voltar a Maria.
Somente Maria pode nos ajudar a superar as nossas provações. Qual é a provação, meu irmão e minha irmã, que você está passando na sua casa? Quanto tempo faz que você não conversa, talvez com aquela tua cunhada, com aquele teu cunhado, com aquele teu primo, com a sua prima? Quantas vezes você também deixou de visitar o seu pai e a sua mãe, porque o seu cunhado estava lá, a sua cunhada? Pode ser, meu irmão e minha irmã, que você tenha brigado em algum momento com o seu irmão por causa de herança. Quem briga com o irmão e com a irmã por causa de herança não vai para Deus. Como é difícil um rico entrar no reino de Deus. Quem briga com o seu irmão, com a sua irmã por causa de herança, não verá a glória de Deus, como viu Maria. Ela que deixou tudo para ser toda de Deus. Ela que deixou toda a sua riqueza para ser rica com Deus. Se até hoje você fica ainda com dúvida no seu coração, tire essa dúvida, coloque Maria. Tire essa dúvida, coloque Jesus. Tire essa dúvida, coloque a Sagrada Família. Se você não tem muito tempo com seus filhos, a partir desse dia, perca mais tempo com seus filhos. Se você trabalha muito, dê uma pausa no seu trabalho. Você não vai ter força para trabalhar a vida toda. Terá momentos que, como diz já Paulo, você será levado para lugares que você não gostaria. O que é essencial, meu irmão, na sua vida é a sua família. Por isso que hoje Maria foi visitar a sua prima Isabel. A família é o dom mais precioso que nós temos, porque é dom de Deus. Não foi você que quis nascer numa família, foi Deus que quis. É dom de Deus, é vocação. Então, a partir desse momento, identifique lá na sua casa aonde o dragão está entrando, por onde, qual que é a brecha, qual que é aquele furinho, qual que é aquela gota, qual que é aquela torneira aberta pelo qual o dragão está entrando na sua casa. E reconheça que você não consegue tirá-lo. E peça nesse momento a ajuda de Maria, para que ela possa vencer junto contigo esse dragão que vem fazendo você infeliz. E quando nós vamos cantando, você vai conversando com Jesus e com Maria, pedindo para que Maria ajude você a tirar esse dragão do teu celular, a tirar esse dragão da sua TV, a tirar esse dragão do seu quarto. Tem muitos esposos que estão dormindo em quartos separados. Tem muitos filhos que não estão conseguindo mais sentar à mesa com os pais no domingo, no dia da ressurreição, para almoçar, porque é jogo, porque são os amigos, porque é o namorado, é a namorada, e a gente vai perdendo o essencial da família.